Boa noite a todos, amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. É um prazer estar aqui essa noite. E eu sei que o Espírito Santo de Deus já está aqui essa noite também, amém? Glória a Deus, é um prazer imenso estar aqui essa noite. Deus abençoe o irmão que nos convidou, o Silvano, juntamente com essa igreja abençoada. Obrigado ao grupo de crescimento, pessoal de Amontado, por ter vindo com a gente. E é uma honra demais estar com vocês, amém? Eu não sei vocês, mas tem um ambiente de expectativa aqui, não tem? Né? Tem uma expectativa de Deus aqui essa noite, não tem? Para ser suprida, uma expectativa em Deus. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar com você também essa noite. Pai, como embaixador aqui nessa terra do poder de Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, ordenando essa noite, em o nome de Jesus Cristo, que caia, Senhor, todo pensamento mal. Senhor, abre corações aqui essa noite, abre mentes aqui essa noite, fala conosco aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, como embaixador do Evangelho de Cristo, eu declaro aqui essa noite que o seu poder virá, que a sua glória virá, através de um fundamento, através da tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao nosso coração aqui essa noite. Ore comigo, Senhor, fala comigo essa noite, ore comigo. Cria uma expectativa em Deus aí, glória a Deus, amém. Abra comigo Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. É uma honra demais estar aqui essa noite. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4, verso de número 1 em diante. Essa palavra já está com mais ou menos uma semana que Deus tem falado comigo sobre ela. E por incrível que pareça, eu cheguei aqui e ia mudar a palavra. Sabe o que aconteceu? Acabei de buscar outra palavra e não encontrei. Acredita? Eu estava buscando a outra palavra que eu estava querendo pregar aqui essa noite, mas eu não achei no meu celular. Mas a que eu preparei a semana toda, a que o Senhor tem falado comigo, Ele deixou aqui para me compartilhar com vocês, amém? Glória a Deus. Fique de pé mais um pouco, vamos lá ler a palavra de Deus. A reverência à palavra de Deus não é quando você fica em pé, você sabe disso? É quando você vive ela. Essa é a reverência à palavra de Deus. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou ele para a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou Jesus, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto, e mostrando-lhe todos os reinos, os mundos e a glória deles, disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorar. Então Jesus respondeu-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos para o alimentar. Amém? Pode estar sentado. Eu queria agradecer a presença da minha sogra, da Jordana. Deus abençoe, minha sogra linda. A minha namorada também, que está comigo aqui essa noite, a Júlia Kesa. É uma honra demais. A gente fica até com vergonha, né? Glória a Deus. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre 3 tipos de tentações que alguém que tem um propósito sofre. 3 tipos. Eu sei que você está aqui essa noite, sabe por quê? Por causa de um propósito. Você não está aqui em vão. Você tem um propósito nesse tempo. Por isso você está vivo. E o que acontece?
há um tempo determinado para cada coisa. Aí o que acontece aqui contextualmente? Vamos falar um pouco de João Batista. João Batista era o tipo de homem que toda menina queria. A menina chegava para ele: João Batista, vamos tomar um açaí hoje. Aí ele falava, sabe o quê? Hoje é grilo. Hoje é só grilo. Aí, eu não quero você então. Aí via outra menina, falava: João Batista, vamos comer uma pizza hoje na pizzaria. Aí João Batista: não, eu vou só comer favo de mel hoje. Aí então não quero você. Aí o que acontece aqui? João Batista, esse homem que foi consagrado ao Senhor, que ele vivia no deserto, ele começa a batizar pessoas nas águas do Rio Jordão. E ele começa a batizar a palavra de Deus, e João diz que ele batizava para encontrar o Cristo. Ele batizava alguém para encontrar o Cristo, até encontrar o Cristo. Aí ele ficava batizando as pessoas. Aí o que acontece aqui? João batizando no Rio Jordão. O que significa Rio Jordão? Aquele que desce, ou o que desce. Aí o que acontece aqui? João Batista estava no local daquele que desce. E ele estava lá. Aí ele estava lá batizando as pessoas, e do nada chega um homem. Aquele que ele esperava, desde quando era pequeno, encontrar com ele, despertar nele, aquele que era chamado o Salvador da terra. Aí o que acontece? Isso é muito profético, por quê? Porque o Salvador chega no alto e ele desce. O Salvador desce no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E nós sabemos muito bem a história. João Batista batiza Jesus. Aí o que acontece? O céu se abre, e o Pai e o Filho, o Espírito Santo ao mesmo tempo. O Espírito Santo vem de uma forma corpórea de uma pomba e baixa no ombro de Jesus. E naquele exato momento, um dos únicos na Bíblia, os três em um ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo local. Aí o que acontece? O Pai grita. O Pai diz assim: esse é o meu Filho amado. Aí começa o propósito de Jesus. Até os 30 anos ele vivia como uma pessoa normal, e desse dia em diante, começa o propósito de Jesus. Aí o que é o Rio Jordão? O rio, já que é um rio, e Jesus vinha do deserto, vinha de locais secos, nesse rio existiam muitas árvores, era um lugar muito bom de estar. Era o melhor lugar do deserto para se estar, era no Rio Jordão, porque lá tinha plantas, lá tinha frutas, então era um lugar muito bom de se estar. Mas o que acontece? Na hora que Jesus recebe essas palavras: tu és o meu filho a quem eu me comprazo, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, leva esse homem com um propósito para o deserto. E o que acontece? Muitos de nós talvez se perguntam: por que eu estou no deserto? E às vezes a gente coloca a culpa, sabe quem? No diabo. Fala: não, o diabo que me colocou no deserto. A gente coloca muitas culpas no diabo. Mas não, nós entendemos que às vezes o deserto é Deus que nos leva. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Aí estava lá no deserto, 40 dias jejuando, 40 dias orando. E a Bíblia diz que todos os dias, o diabo tentava Jesus. Irmãos e irmãs, se o diabo tentou Jesus todos os dias, como ele não nos tentará? Ele nos tenta todos os dias. Na mente, no coração, em atitudes, ele nos tenta. Aí o que acontece aqui? Depois que Jesus sai desse lugar de conforto, desse lugar parecia que era conforto, flores, planta, um lugar que era muito confortável, e ele vai para o deserto. Aí aqui começa a pregação de hoje. Algumas áreas Jesus foi tentado. E eu sei que muitos de nós que temos um propósito, somos também tentados nisso. Primeira, olha o que acontece. E Jesus teve fome. Ele ficou com fome. A religiosidade fica doida, porque o próprio Jesus ficou com fome. A religiosidade fica pirando, porque até Jesus ficou com fome. E eles querem Jesus, não, ele nunca passou por nada. E Jesus, ele teve fome, aí ele tem fome. Aí o que acontece? Quando Jesus tem fome, chega o tentador.
O tentador vai tentar onde? Na fome de Jesus. Ele não ia tentar outra coisa, ele foi tentar na fome de Jesus. Já que Jesus, mais um dia, estava sem comer, completando os 40 dias de jejum. Aí ele vai tentar onde? Na necessidade de Jesus. Sabe qual é a primeira área que o tentador tenta a gente? Na nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? É o namoro? É na família? Aonde é a sua necessidade? Sabe onde é que ele vai tentar? Na sua necessidade. Ele sempre vai lá. Você está mó de boa. Aí depois começa a sentir uma necessidade de namorar. Aí sabe o que vai acontecer? Você está lá buscando a Deus, tentando mais de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Aquela menina que você gostava dela quando ela estava no mundo, sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer assim, ó, oi sumido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele sempre tenta na nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? É um homem? É um homem? Então vai parecer que é bonito, mas é um sepulcaiado. Bonito por fora, mas por dentro morto. Qual é a sua necessidade? Se Jesus foi tentado na sua necessidade, nós também somos. Sabe por quê? Agora, talvez você já começou a se encaixar na pregação. Eu já sofri isso. Sabe por quê? Porque você tem um propósito. Isso é uma das coisas mais belas de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que nós estamos aqui agora, mas olhando para o futuro, dizendo, eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou cumprir o propósito de Deus. É dinheiro. Sabe o que vai acontecer quando for dinheiro? Você vai comprar o pão e a mulher do pão te dá o troco errado. Aí sabe o que acontece? Ele vai tentar na sua necessidade do dinheiro. A mulher vai dar o troco errado só para ver quem você é. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um salgado lá em Amontado. Aí eu comprei um salgado, era R$3, eu dei 5. Aí na hora que eu dei os R$5, aí eu comi o salgado, aí fui pagar ela. Ela me deu R$10 de troco. Aí eu saio o bichão, né? Não. R$10. Aí na hora que eu viro a esquina, Deus fala assim, ó, opa, volta, porque você está sendo tentado. Sabe o que eu fiz? Igual o Michael Jackson para trás eu faço. Voltei e eu falei, o troco estava errado. E ela falou, por muitas vezes eu passo troco errado aqui e as pessoas nunca me devolvem. Sabe o que acontece? Ele sempre vai tentar na sua necessidade. Mas chega em casa, sabe quem está lá? O tentador, para nos tentar mais uma vez. Você acha meio que ele vai tentar você sentadinho aí? Não. Ele vai tentar você quando você estiver sozinho achando que está só. E a primeira coisa que ele toca é a necessidade de Jesus. Mas eu aprendo com os caras, esses caras são incríveis. A necessidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o quê? Um Deus. Essa era a necessidade deles. Aí sabe o que acontece? O rei manda eles se prostrar aos seus deuses. Sabe por quê? Porque essa era a necessidade deles. Mas sabe o que esses homens falam? Olha que lindo isso. Não necessitamos responder isso. O nosso Deus, para nós, vai nos tirar. Mesmo se Ele não nos tirar, nós não adoraremos outro Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não vivo pela minha necessidade. Eu vivo por causa dele. Não importa se eu vou morrer, não importa quantas tentações eu vier, eu vou exaltar a ele. Eu não vou me prostrar, eu vou adorar a ele. Não necessitamos te responder a ele. E sabe o que aconteceu? Quando eles fazem isso, o rei coloca ele na fornalha. E quando você se livra de uma tentação, você fala, será que vai vir outra agora? Vai. Mas sabe o que acontece? Quando você estiver no meio do fogo,
vai estar um homem lá. Ele vai, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei lá, eu estarei lá. Está pegando fogo, mas eu estarei lá. Na sua necessidade. Sabe por quê? Aleluia. Paulo, passando por um problema na prisão, cara. Ele estava preso. Mas ele estava lá dizendo, nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Eu não vivo por minha necessidade. Eu vivo pelo chamado. Eu vivo pelo propósito que me deu. O Senhor me deu um propósito. Aleluia. Filipenses capítulo de número 4, 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com sua glória, em riqueza e em Jesus Cristo. Ele supre. Ele é um Deus que supre. Ele é um Deus que supre a nossa necessidade. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que não deixa você passar sozinho algo. Ele não deixa. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O Cristo Jesus, Ele vai estar lá para suprir a sua necessidade. Sabe por que muitas pessoas estão se cortando hoje? Talvez você está aqui. Sabe por quê? Porque elas não entenderam que se amar é um resultado de amar a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você se sente amado e amada por Ele. É o resultado. Aí o que acontece? Vamos agora para Jesus. Foi tentado, mas sabe o que ele fala? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu não vivo pela minha necessidade, eu vivo pela palavra. É ela que me dá um norte, é ela que me dá vida. Eu vivo por ela. Está escrito. Sabe o que falta você vencer na sua necessidade? Você dizer, está escrito. Sabe o que a Bíblia diz? Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele cuidou de tudo, de cada detalhe. E o segundo nível de tentação de Jesus. O diabo diz, se tu és filho de Deus. Segunda necessidade que o diabo sempre toca. Segunda tentativa. Sabe o que ele vai querer? Tirar você da sua própria identidade em Cristo. Se tu és filho de Deus mesmo. Sabe por quê? Porque muitos de nós recebemos uma palavra de Deus. Você será um missionário às nações. Aí sabe o que acontece? No outro dia ninguém nem fala contigo. Você será isso. E no outro dia parece que não aconteceu nada. Aí o tentador vem dizer, sabe o quê? Não, era mentira da irmã. Era mentira do irmão que profetizou. Aquela palavra era só um momento. Não, aquilo era só um momento. Mas não. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos dá uns direcionamentos. E o que acontece aqui? Talvez o tentador sabe o quê? Você é a menina mais feia desse culto. Você é o cara mais feio aqui nesse culto. Mas sabe o que a palavra diz? Ele nos fez príncipes e princesas. Ele nos fez sacerdote. Ou nós vivemos pela uma palavra humana de um tentador, ou nós vivemos pela palavra de Deus. Nós precisamos estar fundamentados na palavra. Sabe o que o tentador vai dizer? Se corta, ninguém te ama, mas eu te mostro quem te amou. Porque Deus amou o mundo e você estava lá. Ei, você é amada. Sabe o que falta? Você se valorizar mais. Vocês homens se valorizar mais. Vocês são amados por Deus. A palavra nos diz que nós somos nação eleita. Mas sabe o que o diabo diz? Como é
tu é nação eleita, se tu mora nesse bairro, ele sempre vai querer nos tirar da palavra. Como é que você tem um chamado se você não tem nenhum dinheiro para pagar um salgado? Como é que você tem um chamado se a sua família está desestruturada? Como o diabo, ele sempre vai nos tentar nas nossas necessidades. E uma delas é na nossa identidade. Irmãos, eu vou dizer para vocês. Em Atos fala a nossa identidade. Em Atos diz assim, ó: os homens que estão transtornando o mundo acabaram de chegar nesse lugar. Esses homens, aonde eles vão? Eles estão mudando tudo. Você está aqui esta noite. Nós somos discípulos dele. Nós somos embaixadores dele. A autoridade aqui é nossa. Todo principado e potestade tem que estar debaixo dos nossos pés. Toda voz contrária tem que estar debaixo da nossa vontade de Deus sobre a nossa vida. O diabo tenta na identidade de Jesus, se tu és filho. Aí sabe o que ele diz? Está escrito. Qual foi a última vez que o diabo te tentou e você falou: está escrito, está na palavra, é esse quem eu sou? Não é isso que você diz quem eu sou, é a palavra que diz quem eu sou. Eu ando pela palavra, eu não ando por aquilo que as pessoas falam, eu ando pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é a primeira voz de Deus aqui na terra. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele nos tenta na nossa identidade. E talvez você fale: Israel, eu não sou Israel, eu não sou no teu propósito, eu não tenho sentido para a vida. Sabe o que Romanos 4:17 fala? Ele chama os que não são como se já fossem. Ele pega um cara que nem você e uma menina que nem você. Você mesmo diz: sabe o que? Eu não posso. Jesus fala: é verdade, você não pode. Mas eu ainda levanto homens e mulheres ainda que não são como se já fossem. Aleluia. É esse quem somos. Nós não somos, mas Ele é. Nós vivemos por Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Ele tenta na nossa necessidade. Sabe o que a Bíblia diz em João 3:1, 1 João? Vejam com grande amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E que de fato somos, nós somos realmente. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sabe o que você é? Um filho e uma filha de Deus. Nós somos co-herdeiros de Deus. Tudo que é do Pai é do Filho. E nós somos filho dele. Sabe por que você tem crise de identidade? Porque você não olhou para o Pai. O Pai, ele te dá uma identidade. E uma identidade de filha e filho. Sabe o que o mundo diz? Você está perdido, você está perdida. Mas a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou nós vivemos pela palavra, ou nós seremos tentados e caídos na tentação. Sabe por que você sai do ousado amor de Deus? A casa é sua, pode entrar. Aí chega em casa, caiu de novo no pecado. Oh, impressionante, estamos chorando. Aí chega o tentador e você cai de novo. Sabe por quê? Porque nós precisamos dizer na cara dele: está escrito. Eu sou uma filha de Deus. Eu venci o mundo com Ele. Eu venci o mundo com Ele. Ele pegou a chave até da morte. Ele me deu vida. Eu sou uma filha e um filho de Deus. É esse quem eu sou. O diabo nos tenta. Nós temos a herança do Pai. E é uma vida de abundância. É uma vida de abundância.
E a abundância não tem a ver com o que está fora. É aqui, ó. Não adianta. Não adianta, mas um sentido que eu estou falando para você é que você canta os louvores, mas aqui dentro precisa de um pai. Aqui dentro você precisa vencer as suas tentações. Talvez o seu maior problema não está na sua roupa, está na sua mente, que ela te julga. A graça de Deus, ela é soberana. Se você faz para merecer, você já desmereceu ela. Sabe o que é a graça? É eu parar de falar: Senhor, eu não consigo fazer nada, eu só recebo a tua graça. A tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque é quando eu estou fraco é que o Senhor é forte. Aleluia. E a segunda coisa que ele nos tenta é a identidade. Mas sabe o que Jesus fala? Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Sabe o que o inimigo vai querer? Que você tente a Deus. Ele quer que você tente a Deus. Mas o nosso Deus não foi feito para ser tentado. Ele foi feito para ser adorado. Ele foi feito para nós se submetermos ao nome dele. E a terceira, já vou encerrar, estou quase terminando já. E a terceira, ele vai tentar, sabe aonde? No seu propósito. Olha que interessante. O versículo 8 diz assim, ó: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrando todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Então Jesus respondeu, olha que lindo isso: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus se adorarás, e só a Ele servirás. A terceira coisa que nós seremos tentados é, sabe o quê? O nosso propósito. Esaú chega com fome em casa, tipo nós, depois da escola bíblica. Eu não sei você, quando termina a escola bíblica, parece que a gente está 100 dias sem comer, né? Parece que está 100 dias sem comer, chega na escola bíblica, né? Aí comendo tudo, tá a panela, aí comendo a panela, tudo. Aí o que acontece? Esaú chega no seu trabalho, e ele com fome, ele fala, Jacó fala assim, ó: não quer trocar não a tua primogenitura por esse prato de comida? Aí Esaú: rapaz, eu estou com fome, eu vou comer esse prato de lentilha. Aí sabe o que acontece? Esse homem, ele troca o propósito dele por causa de uma comida. Sabe como era para estar na Bíblia? Geração de Abraão, Isaac e de Esaú. Mas por causa que ele se vendeu a um prato de comida, foi mudado para Jacó a primogenitura. Será que você tem vendido o seu propósito? Será? Sabe o que o diabo fala? Vai para a festa, vai, mas não bebe. Sabe o que eu digo para você? Não se venda. Não venda o seu propósito. Não venda. Sabe o que o diabo fala? Não recebo a oportunidade, eu vou sair dessa igreja. Não se venda, porque você tem um propósito. Quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, tudo que nós precisamos já está liberado. Tudo que você precisa já está em Deus. Tudo. Sabe o que vai acontecer? Quando você cair em pecado. Não, Israel, somos todo mundo perfeito. Não. Quando você cair em pecado, sabe o que o inimigo vai dizer? O tentador: não precisa se reconciliar. Não precisa. Não precisa se reconciliar. Não precisa ir na frente. Não precisa mais ir lá na frente. É isso que o inimigo diz.
Sabe o que eu te digo? Não venda o teu propósito por qualquer coisa. Homens que venderam o seu propósito pelo aquilo que o mundo pode oferecer. Não se venda. Sabe o que eu te digo hoje? Você irá viver o propósito de Deus. Fazendo sabe o quê? Vencendo as tentações. Muitos de nós estamos todos os cultos. Assim como eu passei muitos anos em todos os cultos, mas chegava em casa, caía na mesma coisa, na mesma tentação. Mais uma vez estava lá sozinho no meu quarto, e eu tinha deixado a Bíblia que eu tinha lido, e eu acordei pela manhã, e o inimigo foi lá tentar falar, sabe o que? Israel, você não tem um propósito. E sabe o que eu falei? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo pela minha necessidade, eu vivo por um propósito. Um propósito. Não namore por namorar, namore por um propósito. Não façam aliança sem um propósito. O inimigo tenta todos os dias tirar você do propósito de Deus. Todo dia. Nos pensamentos, no coração e nas atitudes. 1 Crônicas 21, 24. Eu não te darei algo que não me custe. Você está disposto a viver o propósito de Deus para a sua vida? Eu não te darei, Senhor, algo que não me custe. Eu vou dizer não. O diabo, ele faz, sabe o quê? Ele cria um circo para você cair. Mas se você dizer não, sabe o que a Bíblia diz? Se você fugir do diabo, ele fugirá de vós. Existe um espírito de Dalila solto. De Dalila. Qual é o espírito de Dalila? Sabe de quê? Distração. O espírito de Dalila, ele é o distrativo. Ele distrai as pessoas. Como assim? Talvez você está aqui no culto, toda distraída, todo distraído. Sansão tinha um propósito, mas Dalila veio com distração. Fala, não, meu amor, eu te amo, diz o segredo. Diz o segredo. Conta para mim o segredo, qual é a força que você tem. Sabe qual foi o erro de Sansão? Ele acreditar que a força estava no cabelo. Mas a força nunca estava no cabelo, estava em Deus. Estava em Deus, estava em Deus. A força está em Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, caiu na tentação. Mas sabe o que acontece? Enquanto Pedro pegava o degrau para descer, para sair do propósito, Jesus vai lá: Pedro, tu me amas? E Pedro lá embaixo: eu gosto de ti. E Pedro, tu me amas? Não. Então cuida das minhas ovelhinhas. Você tem um propósito, Pedro. Você tem um propósito. Você nasceu com propósito. Se não seria Israel morreu em Brumadinho. Não, o Israel lá do Ceará morreu com tiro. E você pode colocar o seu nome aí junto disso. Você tem um propósito. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te tentar. Ele vai te tentar. Mas vamos lá. E ele coloca Jesus num penhasco alto. Eu vou te dar todos os reinos. Sabe o que o diabo tenta-nos?
nos dá aquilo que Deus já tem preparado para a gente, só que fora do propósito. Só que fora do propósito. Querendo dar o reino, sendo que o reino é de Jesus. Ele querendo dar o reino para Jesus. Aí o que acontece? Jesus é levado para o deserto. Jesus é levado para um pináculo. Jesus é levado para um alto monte. Sabe o que vai acontecer? Não importa aonde você estiver, você será tentado sim. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Aí o que acontece aqui? Jesus diz assim, ó: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos para o servir. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que você dizer não para o diabo, dizer não para o tentador, não importa aonde você estiver, os anjos irão te alimentar. Aleluia! O cuidado de Deus virá sobre a tua vida. Ele cuida de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Não faltará pão na tua tenda. A nenhuma doença chegará. Ele cuida de tudo. Quando nós dizemos não para o diabo, isso parece um jargão. Nós estamos dizendo sim para o propósito de Deus. Israel, mas eu estou aqui essa noite e caí já. Eu caí talvez já na minha necessidade. Eu vi um negócio. A Bíblia diz, sabe o que? Hebreus 5:8. Jesus foi tentado em tudo. Como assim? Acha mesmo? Jesus ia passando, aí tinha uma moedazinha de R$2 em cima assim do corpo. Aí Jesus pôde, não, vou pegar esse dinheiro aqui e botar no meu bolso. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu dizer sim para o propósito. Eu não vou pegar aquilo que não é meu. Eu não vou viver aquilo que não é meu. Eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. E os anjos o serviram. Fique de pé. Deixa eu orar com vocês hoje.